Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmans. Eu precisei mudar um pouco o formato dos vídeos, retirando a parte da leitura do texto. Como eu acredito que a maioria de vocês somente escuta a Light Novel, eu acredito que não teremos problemas. Então vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardmen. Capítulo 2, Reunindo os Lizardmen. O sol estava a pino depois de meio-dia viajando com Rororo. Zariuzu finalmente chegará a seu destino sem encontrar nenhum dos inimigos que o preocupava. Havia várias casas aqui que se assemelhavam às da tribo Grinclaw, e barricadas de estacas afiadas apontavam para lados aleatórios. O espaçamento entre as estacas era bastante grande, mas eram suficientes para afastar monstros como Rororo. Havia menos moradias aqui do que na tribo Grinclaw, mas cada uma delas era maior em escala. Portanto, ele não podia determinar qual tribo tinha mais pessoas. Cada edificação continha uma bandeira que esvoaçante ao vento. A dita bandeira estava estampada com o símbolo da Red Eye. Certamente, esse foi o primeiro destino que Zariuzu escolheu, a região da tribo Red Eye. Depois de olhar ao redor, Zariuzu deu um suspiro de alívio. Felizmente, eles ainda viviam no lugar que a informação chegava ao destino. Ele temia que eles tivessem migrado após a guerra anterior. Se fosse o caso, ele teria que tentar encontrar a tribo. Olhando para a direção de onde veio, Zariuzu viu sua própria aldeia nos limites de sua visão. Eles certamente estavam preparando uma ampla recepção para os convidados. Dado como ele se sentia desconfortável quando ele deixou sua aldeia, ele estava bastante certo agora que não seriam atacados. A melhor prova disso foi a chegada segura de Zariuzu aqui. No entanto, ele não tinha certeza se isso era observado pelo ser chamado de Supremo, ou se esse desenvolvimento estava dentro do escopo de eventos previsto. Parecia que o inimigo não pretendia voltar atrás em sua palavra, e nem pretendiam impedir os Lizardmen de se prepararem. É claro que mesmo que as forças daquele Supremo, alguma coisa, ou seja lá o que fosse, aparecesse, Zariuzu não teria escolha a não ser continuar com todas as suas forças. Zariuzu desmontou de Rororo e espreguiçou-se preguiçosamente. Embora cavalgar Rororo por longos períodos de tempo fizesse seus músculos enrijecerem, simplesmente esticar-se daquele jeito já o enchia de conforto. Depois disso, Zariuzu indicou que Rororo deveria ficar onde estava e esperar. Então, tirou um pouco de peixe seco de seus alforjes e os deu a Rororo, para que comece um café da manhã reforçado. Originalmente, ele pretendia que seu pessoal trouxesse suas próprias provisões para cá, mas não podia dar essa ordem porque o transporte poderia danificar os terrenos de caça dos Red Eye. Depois de afagar todas as cabeças de Rororo, Zariuzu partiu sozinho. Se ele tivesse mantido Rororo ao seu lado, a presença da Hidra poderia deixar o outro lado cauteloso demais para sair e falar. Como Zariuzu tinha vindo propor uma aliança, ele não queria pressioná-los indevidamente. A água espirrava em torno de seus pés quando ele avançava. Pelo canto do olho, Zariuzu notou vários guerreiros da tribo Red Eye seguindo seus movimentos de dentro da barricada. Muito parecido com os guerreiros da tribo Grinclaw, eles não usavam armadura e carregavam longas lanças, cada uma das quais era essencialmente um bastão longo com ponta afiada de osso. Outros carregavam fundas, mas o fato de que nenhum deles havia lançado projéteis neles sugeria que eles não tinham intenção de atacar imediatamente. Zariuzu também não queria agitá-los, então ele lentamente se aproximou até chegar ao portão principal. Então, ele se virou para os Lizardmen que o observavam com cautela, e gritou em alto tom: "Eu sou Zariuzu Chacha da tribo Grinclaw. Procuro uma audiência com seu chefe." Depois de algum tempo, um Lizardman velho segurando um cajado nodoso chegou. Ele era seguido por 5 membros da sua tribo. O corpo do velho Lizardman era pintado com desenhos brancos. "Ele é o sumo sacerdote?" Zariuzu se fez parecer uma figura impressionante, mesmo ficando apenas parado e esperando. Neste momento, eles eram iguais. Assim, ele não pôde mostrar nenhum sinal de fraqueza. Zariuzu permaneceu imóvel enquanto o sacerdote inspecionava a marca em seu peito. "Eu sou Zariuzu Chacha da Grinclaw. Há algo que devo discutir com você. Se dependesse de mim, você poderia dar meia volta. Mas quem lidera a nossa tribo decidiu te conceder uma audiência. Venha comigo." Esta resposta meio vaga deixou Zariuzu um pouco confuso. O que o deixou perplexo foi o porquê o Lizardman não ter chamado quem os lidera de chefe. Além disso, eles não lhe pediram nenhuma prova de sua identidade. Dito isto, seria problemático se ele perguntasse demais e acabasse irritando alguém. Com uma vaga sensação de que algo estava errado, Zariuzu seguiu atrás do grupo de Lizardmen. Ele foi levado para uma casinha muito bem construída. Era facilmente maior que a casa do irmão de Zariuzu em sua aldeia. As paredes eram decoradas com desenhos pintados com tintas raras, implicando o alto status de seu ocupante. Curiosamente, esta casa não tinha janelas, embora tivesse orifícios de ventilação espalhados por suas paredes. Como qualquer outro Lizardman, Zariuzu podia ver muito bem no escuro. No entanto, isso não significa que eles gostavam de viver na escuridão. Sendo esse o caso, por que esse líder morava em uma cabana escura como essa? Perguntas como essa apareceram na mente de Zariuzu, mas ninguém as respondia. Olhando para trás, ele viu que o sacerdote e os guerreiros que o levaram para cá não estavam mais nos arredores. Ao ouvir as ordens dos que o guiava para que se retirassem, ele pensou que estavam sendo muito descuidados e quase perguntaram por que haviam feito aquilo. Contudo, uma vez que Zariuzu soube que o pedido vinha do líder da aldeia, o chefe interino deles, o seu respeito por seja lá quem estivesse dentro da cabana só cresceu.
Zariuzu havia prometido a seu irmão mais velho que retornaria em segurança, mas isso não significava que voltaria ileso. Cercá-lo com guerreiros armados para aplicar pressão não adiantaria nada. Mas caso os Red Eye tivessem feito isso, ele teria ficado desapontado com a falta de consideração. No entanto, se a oposição já havia previsto isso, e preparasse uma grande demonstração para ele, isso significa que eu vou lidar com um negociador experiente. Zariuzu ignorou propositadamente as pessoas que o observavam de longe. Ele marchou até a porta e se anunciou em alto tom. Eu sou Zariuzu Shasha da tribo Green Claw. Me disseram que o líder dessa tribo estava aqui. Posso solicitar uma audiência? Uma voz fraca respondeu concedendo-lhe entrada. Era uma voz feminina. Zariuzu entrou sem hesitar. Como esperado, o interior era escuro como breu. Mesmo possuindo visão no escuro, a mudança dramática nos níveis de luz fez Zariuzu piscar. Um odor acre pairava no ar, possivelmente de algum tipo de mistura de ervas. Zariuzu esperava uma fêmea velha, mas a voz facilmente destruiu tal preconceito. Eu ofereço-lhe boas-vindas. A voz veio através de uma porta no interior do ambiente escuro, de modo que ele supusera que devia pertencer a alguém idoso. Mas agora, ele percebia que era uma voz jovem e cheia de vigor. Quando os olhos de Zariuzu finalmente se ajustaram à luz ambiente, a forma de uma Lizarman revelou-se à sua frente. Branca como a neve. Essa foi a primeira coisa que Zariuzu pensou quando a viu. Suas escamas eram brancas como a neve, brilhantes como o dia, limpas e livres de imperfeições. Seus olhos redondos e brilhantes eram carmesins, brilhando como rubis. Seu corpo esguio não era masculino e robusto, mas feminino e delicado. Seu corpo estava coberto de desenhos tribais vermelhos e negros, indicando que ela era uma adulta, e que conhecia muitas magias, e que era solteira. Zariuzu já foi perfurado por lanças antes. Mas isso era uma dor lancinante que o fez sentir que algo quente tinha perfurado seu peito. Uma agonia que pulsava através de seu corpo no ritmo das batidas do seu coração. Zariuzu experimentou algo assim. Não havia dor, mas... Zariuzu permaneceu em silêncio sem se mover. A reação de sua contraparte ao seu silêncio era ilegível. Com um sorriso escárnio, ela perguntou: parece que até mesmo o portador da Frost Pen, um dos 4 tesouros, também me considera uma aberração. Na natureza, o albinismo era uma condição muito rara. Isso porque os albinos eram muito destacáveis no ambiente, e tinham dificuldade em sobreviver aos rigores da vida. O mesmo se aplica aos Lizarmen que possuíam algum grau de civilização. Isso porque eles não tinham tecnologia para permitir que peles sensíveis ao sol, ou tivessem visão sensível sobrevivessem. Como resultado, Lizarmen albinos adultos seriam ainda mais raros, alguns até foram mortos assim que nasceram. Entre os Lizarmen, ser considerado um mero incômodo não era a pior das coisas. Na pior das hipóteses, alguns até eram considerados monstros. Esse era o significado do escárnio em seu sorriso. No entanto, nada disso se aplicava a Zariuzu. O que há de errado com você? A fêmea surpresa perguntou a Zariuzu, que estava paralisado na porta. A resposta de Zariuzu foi um grito que aumentou de tom, antes de acabar, com alguns ruídos no meio. Os olhos da Lizarman fêmea se arregalaram e seu queixo caiu levemente. Abrangia sua surpresa, confusão e constrangimento. Esse som era conhecido como um chamado de acasalamento. Depois de perceber o ato tolo que ele havia inconscientemente executado, a cauda da Lizarman fêmea balançou para frente e para trás. Para um Lizarman, é o equivalente ao corar de bochechas em humanos. Ela se debateu com tanta violência que parecia que a casa seria derrubada. Não. Não é isso. Eu não quis dizer isso. A reação de pânico de Zariuzu pareceu acalmar a fêmea. Seus dentes se apertaram um contra o outro em uma risada rangente, e então ela tentou consolá-lo em um tom exasperado. Por favor, acalme-se. Será muito problemático para mim se você perder o controle aqui. Sinto muito. Depois de se desculpar, Zariuzu entrou. A essa altura, a cauda da Lizarman fêmea já repousava no chão. Parece que ela finalmente conseguiu recuperar a compostura. Ainda assim, a ponta ainda se contraía e espasmava, o que sugeriu que ela não se acalmou completamente ainda. Por aqui, por favor. Obrigado. A fêmea conduziu Zariuzu para o que parecia ser um assento no chão que parecia ter sido tecido de fibras vegetais. Eles ficaram frente a frente quando se sentaram. Prazer em conhecê-la. Sou um viajante da tribo Green Claw Zariuzu Shasha. Grata pela formalidade. Eu sou a chefe interina da tribo Red Eye Cruz Lulu. Depois de se apresentarem, os dois examinaram um ao outro, como se estivessem fazendo uma avaliação de sua contraparte. O breve silêncio encheu a cabana, mas não poderia durar muito. Zariuzu era um convidado, por isso cabia a Cruz como anfitriã falar primeiro. Então, estimado convidado, não vamos nos limitar na cerimônia. Eu gostaria que pudéssemos falar livremente, então tudo bem se relaxar. Zariuzu assentiu em resposta ao pedido de relaxamento. Eu sou grata por isso. Na verdade, eu não estou acostumada a conversar formalmente. Então, o que te traz à minha tribo? Cruz já tinha uma ideia, apesar de sua pergunta. O misterioso Undiad apareceu no centro de sua aldeia, o que implicava que outra pessoa usou magia de controle de nuvens do 4º nível contra o Clouds. Além disso, o visitante era um herói Lizarman de outra tribo. Assim, só poderia haver uma resposta. Assim que Cruz queria saber como reagir a Zariuzu, ela ouviu uma resposta que superou completamente suas expectativas. Por favor, case-se comigo. Por um momento, Cruz se perguntou se seus ouvidos estavam funcionando corretamente. Eu não vim aqui por isso. E sei muito bem que seria melhor discutir os negócios primeiro e deixar isso para depois. Mas é que eu não posso negar o que estou sentindo no meu coração. E vou entender totalmente se zombar de mim, eu sei que estou sendo um macho tolo.
Depois de ouvir essas palavras que ela nunca ouvirá antes desde o nascimento, e que acreditava que nunca seriam direcionadas a ela, uma tempestade caótica abocanhou o coração de Cruz e ela ficou completamente incapaz de se concentrar. Zariuzu sorriu amargamente ao ver Cruz naquele estado e continuou: eu sinto muito, mas é o que eu sinto. Não deveria ter perguntando isso assim, ainda mais nesse momento. Tenha o tempo que precisar para me responder. Por muito tempo, Cruz finalmente conseguiu reunir seus pensamentos mais uma vez, ou pelo menos conseguiu começar a pensar novamente. Finalmente ela se acalmou, mas quando as palavras de Zariuzu apareciam em sua mente, ela sentia como se sua cabeça fosse queimar a qualquer momento. Ela estudou o rosto do macho à frente, tomando cuidado para não deixá-lo perceber enquanto avaliava sua expressão estoica. Eu não posso acreditar que ele fica tão calmo depois de dizer uma coisa dessas. Será que ele diz isso para todas? Ou será um garanhão que todas querem? Não posso negar, ele é muito bonito. O que eu estou pensando? Este deve ser o esquema dele. Sim, isso mesmo. É óbvio, ele só quer melhorar meu humor. Além disso, até parece que alguém pediria minha mão em casamento. Por nunca tendo sido cortejada antes, sua mente estava atordoada depois de receber essa pergunta. Ela não percebeu a maneira como a ponta da cauda de Zariuzu se contraia levemente. O macho diante dela também estava lutando para controlar suas emoções e impedi-las de romperem. Assim o silêncio recaiu entre eles. Levaria um tempo até que os dois conseguissem esfriar a cabeça, aquecidos por pensamentos febris. Depois de passar tempo suficiente para recuperarem a compostura, Cruz percebeu que eles deviam retornar ao tópico original. Por enquanto. Assim que Cruz pensou em perguntar a Zariuzu sobre suas razões para ter ido, ela lembrou do que ele perguntara agora há pouco. Como alguém pergunta uma coisa dessas primeiro? A cauda de Cruz bateu no chão com um topo. O macho diante dela estremeceu, como se tivesse sido atingido fisicamente. Cruz entrou em pânico, percebendo que isso era um comportamento muito rude. Mesmo que fosse um viajante, ele ainda era um representante de uma tribo. E ainda não era um Lizarman comum, mas um herói que portava Frostpain. Essa não era a atitude que ela deveria estar adotando com alguém assim, mas é tudo culpa sua. Anda, diz alguma coisa também. Zariuzu havia escolhido silêncio porque estava envergonhado com o que fizera, mas Cruz não havia percebido isso enquanto tentava selar o vulcão em seu coração. O silêncio continuou. Percebendo que já estava passando dos limites, Cruz tomou coragem e tentou mudar de assunto. Dado que você não tem medo da minha aparência, imagino que deve ser muito corajoso, não é? Ao ouvir a pergunta autodepreciativa de Cruz, Zariuzu respondeu com uma expressão que parecia dizer: que bobagem é essa? O que se passa na cabeça dele? Cruz pensou. Não escutou? Você não tem medo do meu corpo branco? É como a neve que cobre as montanhas. É uma cor bonita. E claro, ele teria que dizer a única coisa que ninguém nunca havia falado com ela antes. Esse Lizarman é maluco. Incapaz de suportar tanta tensão, o selo contendo emoções de Cruz explodiu para tão longe que nunca mais foi visto. Ao ver Cruz sem a menor ideia do que fazer, Zariuzu casualmente estendeu a mão e tocou as escamas de Cruz. Sua mão roçou aquelas escamas lustrosas, bonitas e aparentemente polidas que eram um tanto frias ao toque. Shaaya. Cruz engasgou, soou como susto. O som pareceu esfriar um pouco as cabeças deles. Ambos sabiam que algo estava acontecendo com eles, mas não conseguiram se conter. Pânico os preencheu dos pés à cabeça. Por que ele foi incapaz de se controlar e a tocou? E por que ela o deixou fazer isso? Essas questões tornaram-se ansiedade, e por sua vez, tornou-se confusão. No final, suas caudas bateram repetidas vezes no chão, com tanta força que toda a cabana pareceu tremer. Em pouco tempo, seus olhos se encontraram e perceberam o estado da cauda um do outro. Logo depois, suas caudas congelaram no meio do movimento, como se o tempo tivesse parado para eles. Em poucas palavras, o clima era tenso. O silêncio recaiu mais uma vez, e eles se estudaram mais furtivamente. Depois disso, Cruz finalmente conseguiu se recompor. Com um olhar em seus olhos que dizia: nem tente mentir para mim, ela perguntou: por quê? Você fez isso de repente? Embora Cruz não tivesse expressado adequadamente o que queria dizer, Zariuzu parecia ter percebido o significado e deu uma resposta direta e honesta. Creio que seja um caso de amor à primeira vista. Além disso, podemos morrer daqui uns dias, então não pretendendo deixar arrependimentos para trás. Cruz ficou perplexa em como responder à fervorosa confissão de Zariuzu. No entanto, havia algo dentro daquelas palavras que ela não podia aceitar. Quer dizer que até mesmo o portador da Frostpain sente que pode morrer? É um inimigo desconhecido, não podemos nem sonhar em cantar vitória. Chegou a ver o monstro que eles usaram como mensageiro? O que veio à nossa aldeia era mais ou menos assim. Zariuzu entregou um esboço do monstro em questão. Ela olhou e assentiu. É o mesmo. Você sabe que tipo de monstro é? Não, nem ninguém na minha tribo sabe. Entendo. Bem, eu já vi um monstro assim antes. A voz de Zariuzu sumiu, e ele estudou a reação de Cruz e disse: eu fugi dele. Eu não venci. Ou melhor, eu quase morri. Depois de perceber o quão forte o monstro era, Cruz deu um suspiro de alívio. Parecia que acalmar os ânimos dos guerreiros tinha sido a coisa certa a fazer. Aquela coisa é incorpórea e pode confundir a mente com seus lamentos. Armas não encantadas são inúteis, então eu não poderia vencer apenas com números. Nós, druidas, temos magias que podem temporariamente encantar armas. Isso é bom. Você pode se defender contra ataques mentais? Podemos melhorar a resistência a esses ataques, mas proteger a mente de todos está além de minhas capacidades. Entendo.
Todos os sacerdotes podem lançar magias assim? Quase todos os sacerdotes podem reforçar as resistências, mas eu sou a única na minha tribo que pode evitar a sensação de confusão. Cruz percebeu que a respiração de Zariuzu estava um pouco irregular, que por sua vez pareceu perceber que a posição de Cruz não era para se mostrar. De fato, Cruz Lulu era uma druida veterana, e seus poderes eram provavelmente superiores a qualquer outro sumo sacerdote entre os Lizarmen. Quando a tribo Red Eye será atacada? Eles disseram que seríamos os quartos. Entendi. Então, o que pretendem fazer? Algum tempo havia se passado. Cruz debateu os méritos e deméritos de contar a ele. A tribo Green Claw certamente escolheria lutar, e Zariuzu provavelmente estava aqui para garantir uma aliança para lutar em conjunto. Como ela poderia transformar isso em vantagem para a tribo Red Eye? Os Red Eyes nunca pretenderam formar uma aliança. Eles tinham a intenção de fugir. Afinal, lutar contra qualquer um que pudesse usar magia de 4º nível seria extremamente insensato. Não havia outra conclusão que pudessem pensar, uma vez que a oposição deles também poderia conjurar um Diades. No entanto, seria realmente sensato abrir o jogo assim? Enquanto seus pensamentos giravam dentro de sua cabeça, Zariuzu estreitou os olhos, como se fosse revelar sua alma a ela. Se não se incomodar, minha opinião sincera é que Cruz não sabia o que Zariuzu diria a seguir, e manteve os olhos afiados fixados nele. O que me preocupa é o que vai acontecer depois que evacuarmos nossos povos. Cruz não tinha ideia do que Zariuzu estava falando. Mas ele calmamente se explicou. Você acha que pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido depois de abandonar seu lar? Acho que não. Ou melhor, seria quase impossível, não é? Se eles deixassem este lugar e construíssem uma nova vida em outro lugar, isso implicaria a entrada em um novo ambiente. Eles teriam que apostar suas vidas em uma luta pela vida e pela morte, pela sobrevivência e vencer. E, em sua essência, os Lizardmen não eram os governantes nativos desse lago. Eles lutaram durante anos para conquistar seu nicho nessas terras úmidas. Uma raça como a deles não poderia simplesmente sair e ir prosperar em território desconhecido. Está dizendo que pode ser difícil encontrar comida e abrigo, é isso? Sim, Cruz respondeu em um tom tanto estridente que transmitiu suas dúvidas. Então, o que aconteceria se todas as 5 tribos tentassem evacuar imediatamente? Seria. Cruz ficou sem palavras, porque ela já havia adivinhado as verdadeiras intenções de Zariuzu. A área ao redor do lago era espaçosa, mas em qualquer lugar que uma determinada tribo fugisse também seria um território muito disputado para as outras tribos. Em outras palavras, apenas se mudar para um novo lugar provocaria uma batalha pela sobrevivência. Além disso, todos estariam brigando por causa do peixe que era seu alimento básico. Diante disso, o que aconteceria se os eventos se desenrolassem dessa maneira? Até onde sabiam, algum conflito sangrento, como a guerra de anos atrás, poderia voltar a acontecer. Então está me dizendo que você quer formar uma aliança com nós, mesmo sabendo que ainda podemos perder é porque isso mesmo. Não é apenas pela minha tribo, mas levei em conta um modo para amenizar as perdas das outras tribos. Que tipo de lógica é essa? Foi por isso que ele queria que eles unissem e lutassem. Mesmo se perdessem, o número de Lizarmen seria diminuído. Isso foi bem radical, a ideia de que todos eram descartáveis, além dos guerreiros, caçadores e sacerdotes. Ainda assim, ela conseguiu entender a lógica por trás disso. Ou melhor, quando se tem uma visão de longo prazo das coisas, sacrificar todos os outros seria o curso de ação mais sábio. Se houvessem menos Lizarmen, eles não precisariam de muita comida. Dessa forma, as várias tribos podem coexistir em harmonia. Cruz procurou alguma maneira de refutá-lo. Deixa eu ver se entendi. Você que quer reduzir nossos números e criar um lar em outro lugar que nem sabemos se é perigoso ou não, preste atenção. O que acha que vai acontecer se todo mundo conseguir escapar para uma região nova? Quando o suprimento de peixe ficar baixo, vamos nos matar por comida de novo. Nem sabemos onde será, pode ter peixe de sobra. E se não tiver? Cruz não sabia como responder à resposta fria de Zariuzu. Zariuzu parecia estar assumindo o pior cenário quando planejou tudo, o que parecia uma posição extrema para Cruz. Se eles fizessem o que ela estava pensando, então uma tragédia aconteceria quando as coisas ficassem difíceis. No entanto, se eles fizessem como Zariuzu sugeria, então a tragédia poderia ser evitada. Além disso, mesmo que os Lizarmen adultos morressem em batalha, não seria algo triste segundo eles, pois seria uma morte gloriosa. Batalharemos contra qualquer tribo que recusar minha oferta. Seu tom frio fizera Cruz estremecer. O que ele queria dizer era que ele não permitiria que a tribo Red emigrasse para outro lugar com seus números inalterados. Era uma conclusão sensata e muito apropriada. Quando as tribos depreciadas rumassem para a tribo Red Eye, cuja força não diminuía, elas correriam risco de aniquilação. Para evitar isso, a única escolha que tiveram seria atacar quaisquer tribos que não optassem por aderir à aliança. Uma decisão perfeitamente racional de fazer a partir da perspectiva de um líder cujo povo estava em perigo, e se ela estivesse no lugar dele, ela poderia muito bem ter tomado essa decisão também. Eu sinto que se formarmos uma aliança, mesmo se perdermos, haverá uma chance mínima de conflitos quando nossas tribos se mudarem para novas terras. Cruz não entendeu o significado daquelas palavras, e a dúvida apareceu em seu rosto. Foi então que Zariuzu decidiu se explicar em termos mais simples. Sinto que a aliança fomentará um espírito de cooperação mútua e mudará nossas perspectivas. Todos serão companheiros que derramaram sangue, suor e lágrimas, não mais serão estranhos de tribos diferentes. Então é isso.
Cruz murmurou quando a iluminação a atingiu. Em outras palavras, as tribos que lutassem juntas não necessariamente recorreriam à violência quando a comida ficasse escassa. Dada a opinião de Cruz e suas experiências passadas, ela se perguntou se eles poderiam alcançar tal estado. Assim que Cruz abaixou a cabeça e começou sua contemplação, Zariuzu perguntou: falando nisso, como foi que sua tribo sobreviveu àquele período? Cruz levantou a cabeça, como se tivesse sido espetada por uma agulha. Ela olhou rigidamente para Zariuzu, que tinha um semblante de surpresa. Parece sincero, ele não sabe o motivo. Embora eles não se conhecessem há muito tempo, Cruz tinha uma compreensão grosseira da personalidade de Zariuzu, e seus instintos lhe disseram que sua pergunta não representava ameaça para sua tribo. Cruz estreitou os olhos e olhou para Zariuzu, como se tentasse penetrá-lo com seu olhar afiado. Ela sabia que Zariuzu ficaria confuso sobre o porquê alguém o encarava daquele jeito, mas mesmo assim, ela ainda tinha que fazer isso. Preciso mesmo responder? Seu tom estava cheio de desdém e ressentimento. Tão grande foi a mudança que Zariuzu se perguntou se estava falando com outra pessoa. Mas como chegará até aqui, Zariuzu não recuaria, pois isso era potencialmente uma salvação que poderia ajudar a todos. Eu gostaria de ouvir. Foi graças aos sacerdotes? Ou outra coisa? Descobriram como economizar. Zariuzu cortou suas palavras no meio do caminho. Se houvesse realmente uma maneira de salvar a todos, o olhar no rosto de Cruz não teria sido tão amargo. Talvez Cruz sentisse o que Zariuzu estava pensando, mas ela riu, como se zombasse de si mesma. Você está certo. Não há como salvar a todos. Ela disse isso e sorriu desanimada. Recorremos ao canibalismo, comendo nossos companheiros mortos. O impacto desses dizeres deixou Zariuzu sem palavras. Matar os fracos, reduzindo seus números, não era proibido, mas comer um dos outros era uma prática impura, um tabu entre os tabus. Uma coisa dessas deveria ser um segredo levado ao túmulo, e ela está dizendo assim, para alguém de fora da tribo, para um visitante? Será que ela pretende me matar? Não, não parece ser o caso. Até mesmo Cruz ficou surpresa com o porquê de estar contando a Zariuzu tudo isso. Ela sabia muito bem que sua tribo seria vilificada por isso. Mas por quê? E então ela continuou falando, como se sua boca não estivesse mais sob seu controle. Naquela época, durante a guerra tribal, nossa tribo estava nas últimas devido à falta de comida. Mas não participamos da guerra, porque nossa tribo tinha mais sacerdotes e desproporcionalmente menos guerreiros. E os sacerdotes criavam comida com magia, como se estivesse sob o controle da vontade de outrem. Cruz prosseguiu. No entanto, a comida que os sacerdotes criavam com magia era pouco mais do que uma medida paliativa, e nossa tribo estava lenta e seguramente seguindo o caminho da destruição. Até que um certo dia, o antigo chefe trouxe de volta um pouco de comida, carne vermelha fresca. Talvez eu queira confessar meus pecados. O som de Cruz rangendo os dentes encheu o ar. O macho diante dela ouviu silenciosamente. Ela poderia estar sendo malquista por ele, mas Zariuzu não mostrou absolutamente nenhum sinal. Cruz agradeceu por isso. Lá no fundo, todos sabiam de onde vinha a carne. Criamos leis rígidas e as famílias que as violassem eram exiladas. Assim que alguém era exilado, mais carne chegava. Mas todos ignoraram essa coincidência e comeram a carne para sobreviver. Mas isso não duraria para sempre, seria impossível. Muitos sentimentos foram suprimidos, mas chegou uma hora que tudo explodiu. Cruz fechou os olhos e recordou o rosto do chefe anterior. Nós comemos aquela carne, mesmo depois de descobrirmos a procedência. Fomos tão culpados quanto o chefe. Lembrando aqui e agora, dá até um pouco de pena. Após terminar seu monólogo, Cruz olhou Zariuzu nos olhos. Como ela não viu nenhum sinal de repulsa, uma emoção sutil de alívio surgiu, e para sua surpresa, seguida por alegria. Por que ela estava tão feliz com isso? Cruz começou a perceber a resposta para essa pergunta. Sabe, às vezes, pessoas como eu nascem na tribo Red Eye. Quando crescem, desenvolvem alguma forma de habilidade especial. No meu caso, eu era talentosa na magia sacerdotal. Por isso, eu estava entre as candidatas para ser a próxima chefe tribal. Eu me rebelei contra o chefe, muitos se uniram a mim. Essa batalha dividiu a tribo em dois, mas vencemos porque éramos mais fortes. E então seus estoques de comida ficaram adequados porque seus números diminuíram. Sim, e no final, nossa tribo sobreviveu. Quando nos rebelamos, o chefe resistiu até o amargo fim e morreu depois de ficar gravemente ferido. Antes de receber o golpe fatal, ele olhou nos meus olhos e sorriu. As palavras tinham dificuldade de sair da boca de Cruz, era como se a machucasse. A culpa de ter matado o chefe anterior inflamou seu coração. Ela não podia confessar esses seus pecados para as pessoas que tinham ficado ao lado dela, cúmplices de sua traição. Mas agora, ela podia desabafar para Zariuzu. Foi por isso que estava falando sobre o passado. Eu não esperava por aquilo, sorrir justo para quem o matou. Não havia ódio, ressentimento, hostilidade ou malícia, foi apenas um sorriso gentil. E não sai da minha cabeça que... Será que o chefe fez as coisas que fez já ciente disso? Por outro lado, nós agimos como bestas. O chefe não fez nada de errado. Depois que ele morreu, depois que o bode expiatório por todos os nossos pecados foi morto, nossa tribo se uniu mais uma vez. E no fim, ele nos deixou o maior dos presentes, resolveu a nossa escassez de alimentos. A essa altura, Cruz já havia chegado a seu ponto de ruptura. Ela lutou por muito tempo com sua culpa e o fardo de se tornar a chefe interina. Assim, quando desabafou, ela o fez com uma força tremenda. No entanto, Cruz suprimiu esse dilúvio iminente de lágrimas, pois ela sabia que caso se entregasse a isso, ela poderia até não ser capaz de falar. Um soluço quase inaudível encheu o ar. Biologicamente falando, era uma quantidade insignificante de lágrimas, mas o fato era que, em um nível psicológico, ela havia sido quebrada ao ponto de chorar.
Que corpo pequeno e frágil ela tinha. Neste mundo, a fraqueza era intolerável. As crianças ainda eram um grupo protegido, mas o mesmo não poderia ser dito dos adultos. Havia pouca diferença entre lizarmen machos e fêmeas. Os lizarmen valorizavam a força. Deste ponto de vista, ele deveria estar desprezando a fêmea diante dele. Afinal, como poderia a líder de uma tribo mostrar fraqueza diante de um membro de outra tribo, diante de um estranho? Porém, Zariuzu pensava diferente. Mesmo que a achasse muito bonita, ela era mais do que isso, era uma guerreira. Uma guerreira com muitas feridas, ofegante e desesperada, mas que não desistia. Zariuzu não sentia que ela estava se mostrando como uma fraca diante dele. Por mais duro que fosse seu fardo, ela ainda levantava e seguia em frente. Por isso ela jamais poderia ser considerada fraca. Zariuzu se aproximou e gentilmente envolveu os braços ao redor de Cruz. Não sabemos de tudo, cada um de nós age de forma diferente. Se eu tivesse no seu lugar, poderia ter feito a mesma coisa. Não vou dizer alguma palavra mágica que te console, porque não existe uma resposta certa neste mundo. Às vezes existem apenas escolhas, e não importa se nos arrependemos depois, se choramos e pensamos em desistir de carregar um fardo que é pesado demais. O que importa é que no fim levantamos e seguimos em frente. O calor de seus corpos fluía um para o outro, e o pequeno tremor de seus batimentos cardíacos eram compartilhados. Por um momento, parecia que seus corações estavam lentamente se sincronizando. Que sensação estranha! Este era um calor que Zariuzu nunca sentiu antes em sua vida. Ele já abraçara Lizarmen antes. Será que é porque estou abraçando essa fêmea, Cruz Lulu? Em pouco tempo, Cruz se livrou do peito de Zariuzu. Zariuzu lamentou por um momento a partida de seu calor, mas ficou em silêncio porque não sabia expressar esse sentimento. Acho que já humilhei demais na sua frente. Tudo bem me desprezar, sabe? O que está dizendo, se humilhar? Eu lá pareço o tipo de macho que riria de alguém que não desiste? Com alguém que mesmo ferida ainda sonha com o futuro? Além de ser muito bonita, a cauda branca se enrolou e bateu repetidamente no chão. Ó céus! Zariuzu não perguntou sobre o que Cruz quis dizer com essas palavras. Em vez disso, ele fez outra pergunta. Enfim, a tribo Red Eye cria peixes? Cria? Sim, criação e nutrição de peixes para serem comidos. Não fazemos isso, pois os peixes são uma bênção da natureza. Pelo que Zariuzu sabia, nenhuma tribo de Lizarman jamais havia praticado a criação de peixes. Isso porque eles achavam que cultivar sua própria comida era uma forma de blasfêmia. Isso parece ser o que os sacerdotes, o que os druidas pensam. Já pensou em tentar mudar a mente deles? Afinal, é para combater a fome. Os sacerdotes da nossa tribo parecem ter aceitado isso. Cruz assentiu. Eu mesmo vou ensinar vocês a criar peixes. O segredo está na alimentação. É preciso alimentá-los com os frutos conjurados por magias druídicas. Os peixes ficam grandes e gordos quando se alimentam disso. Não terá problemas me contando o segredo para a criação de peixes? Claro que não. Não faz sentido esconder isso. É mais importante que eu ajude tantas tribos quanto possível. Cruz curvou-se profundamente para Zariuzu e levantou a cauda em agradecimento. Você tem a minha maior gratidão. Você. Bem, você não precisa me agradecer assim. Bem, em troca, eu gostaria de perguntar uma coisa novamente. A emoção desapareceu do rosto de Cruz, e essa mudança de atitude acalmou o coração de Zariuzu. Essa era uma questão que ele não podia evitar. Zariuzu respirou fundo e Cruz também. E então Zariuzu perguntou: o que a tribo Red Eye pretende fazer sobre a próxima batalha? Depois do que eu e os anciões discutimos, estamos atualmente a favor de fugir. Então, chefe interina Cruz Lulu, serei um pouco mais claro. Você ainda concorda com isso? Cruz não pôde responder. Era natural hesitar, dado que isso se referia ao destino da tribo Red Eye. No entanto, Zariuzu não pôde fazer nada a respeito dessa resposta, mas forçou um sorriso a seu rosto. Está em suas mãos. Eu acredito que a razão pela qual o chefe anterior sorriu foi porque ele estava confiando a você o futuro da tribo. Então, agora é a hora de provar que não foi em vão. Isso é tudo que tenho a dizer. O resto é com você. Os olhos redondos de Cruz percorreram o ambiente. Não implicava que ela queria fugir ou procurar ajuda, mas que ela estava procurando a resposta certa dentro de seu coração. Independentemente do resultado, tudo que Zariuzu tinha que fazer era aceitar a resposta. Como chefe interina, posso perguntar quantas pessoas pretendem evacuar. Por enquanto, estamos planejando evacuar 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas e algumas crianças. Quanto aos outros, dependendo das circunstâncias, podemos ter que deixar todos morrerem. Cruz olhou para o vazio e murmurou: minha nossa. Diga o que decidiu chefe interina Cruz Lulu, da tribo Red Eye. Cruz considerou suas opções. Ela poderia matar Zariuzu. Pessoalmente falando, ela não queria fazer isso, mas era um assunto diferente se fosse sua responsabilidade como chefe interina. Que tal matar ele e fugir com o resto da aldeia? Cruz abandonou essa linha de pensamento, porque era uma aposta extremamente perigosa e dizia respeito ao futuro deles. Além disso, não havia garantia de que ele realmente tivesse vindo sozinho. E se eu concordar, mas assim que ele der as costas eu fugir com todos, isso provavelmente acarretaria problemas. Se eles tentassem bancar os espertinhos, isso poderia levar a uma guerra contra a tribo Green Claw, uma que levaria ao extermínio de seu povo. Afinal, a intenção dele era reduzir a população, e não importava que morresse no processo. Por fim, se Cruz não concordasse com a aliança, ele provavelmente levaria um exército para destruir a tribo Red Eye. No entanto, ela não sabia se Zariuzu havia percebido que havia uma falha nesse plano. Pois, mesmo se não fossem com ele, o problema da falta de alimentos ainda permanecia.
Então, a iluminação surgiu em Cruz e ela sorriu. Nunca lhe foi dado outra escolha. A partir do momento em que Zariuzu propôs a aliança, desde o momento em que ele sugeriu que trabalhassem com a tribo Greenclaw, o único caminho para a tribo Red Eye sobreviver era juntar-se à batalha. Zariuzu já sentia para onde o pêndulo moral dela iria. Mesmo assim, ele queria que Cruz lhe desse a resposta. Ele provavelmente queria ver se Cruz, a líder da tribo, era digna de ficar ao lado dele como companheira. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!